Desejo e liberdade. O corpo humano é uma unidade estruturada, não é um agregado de partes nem uma máquina de movimentos, mas um organismo ou unidade de conjunto e equilíbrio de ações internas interligadas de órgãos. É um indivíduo dinâmico, pois o equilíbrio interno é obtido por mudanças internas contínuas e por relações externas contínuas, formando um sistema de ações e reações centrípeto e centrífugo, de sorte que, por essência, o corpo é relacional. É constituído de relações internas entre seus órgãos, de relações externas com outros corpos e de afecções, isto é, da capacidade de afetar outros corpos e ser por eles afetado sem se destruir, regenerando-se com eles e os regenerando. O corpo, estrutura complexa de ações e reações, pressupõe a intercorporeidade como originária. De fato, não só o corpo está exposto à ação de todos os outros corpos exteriores que o rodeiam e dos quais precisa para conservar-se, regenerar-se e transformar-se, como ele próprio é necessária a conservação, regeneração e transformação de outros corpos. É uma interação, entre os corpos. O corpo humano é tanto mais forte, mais potente, mais apto à conservação, à regeneração e à transformação, quanto mais rica e complexas forem suas relações com outros corpos, isto é, quanto mais amplo e complexo for o sistema de afecções corporais. A mente humana é uma força pensante, ou um ato de pensar, isso é, uma ideia. Pensar é perceber ou imaginar, raciocinar, desejar e refletir. A mente humana é uma atividade pensante que se realiza como percepção ou imaginação, razão, desejo e reflexão. O que é pensar nessas várias formas? É afirmar ou negar alguma coisa tendo dela consciência, na percepção ou imaginação e na razão, e tendo consciência dessa consciência, na reflexão. Isso significa que a mente, como ideia ou potência pensante, é uma ideia que tem ideias. As ideias que a mente tem são os ideados, isto é, os conteúdos pensados por ela. Em outras palavras, porque um ser pensante, a mente está natural e essencialmente voltada para os objetos que constituem os conteúdos ou as significações de suas ideias. É de sua natureza estar internamente ligada a seu objeto, que é o ideado, pensado pela mente, porque ela não é senão a atividade de pensá-lo. Ora, demonstra Spinoza, o primeiro objeto que constitui a atividade pensante na mente humana é o seu corpo, e por isso a mente não é senão a ideia do corpo. E porque ela é o poder para a reflexão, a mente consciente de ser consciente de seu corpo é também a ideia do corpo, ou seja, é a ideia de si mesma, ou ideia da ideia. Nosso amigo Spinoza não era brinquedo não, hein, gente? Mas vamos firme aqui. A mente humana não é uma substância anímica independente, uma alma meramente alojada no corpo para guiá-lo, dirigi-lo e dominá-lo. Modo finito do pensamento, atividade pensante definida como conhecimento de seu corpo e dos corpos exteriores por intermédio do seu corpo próprio, pois ela os conhece pela maneira como afetam seu corpo e pela maneira como este os afeta, e como conhecimento de si mesma. A mente humana não está alojada numa porção bruta de matéria, mas está unida ao seu objeto, ao seu corpo vivente. Isso significa que quanto mais rica e complexa for a experiência corporal, ou o sistema das afecções corporais, tanto mais rica e complexa será a experiência mental, ou seja, tanto mais a mente será capaz de perceber e compreender uma pluralidade de coisas, pois demonstra Spinoza, nada acontece no corpo de que a mente não forme uma imagem, uma ideia, mesmo que estas sejam confusas, parciais e mutiladas. E quanto mais rica a experiência mental, mais rica e complexa a reflexão, isto é, o conhecimento que a mente terá de si mesma. O corpo não causa pensamentos na mente, nem a mente causa ações corporais. Ela percebe e interpreta o que se passa em seu corpo e em si mesma. Assim, as afecções corporais são os afetos da mente, seus sentimentos e suas ideias. Em outras palavras, a relação originária entre o corpo e a mente é afetiva e as ideias da mente são afetos. Unidos, corpo e mente constituem o ser humano como singularidade afetiva e individualidade complexa em relação contínua com todos os outros. A intersubjetividade é, portanto, originária, porque são expressões da potência da substância. Os indivíduos singulares são potências de existir, aquilo que Spinoza, usando a terminologia da época, designa com a palavra conatos.
são uma força interna que unifica todas as suas operações e ações para permanecer na existência. Permanência que não significa apenas permanecer em seu próprio estado, como a pedra, por exemplo, mas regenerar-se continuamente, transformar-se e realizar-se, como os vegetais e os animais. O conatos, ou a potência de autopreservação na existência, é a essência do corpo e da mente, e essa essência, diz Spinoza, é o desejo. Somos desejo. A potência interna, o conatos, que define a singularidade individual, é uma força que pode aumentar ou diminuir, dependendo da maneira como cada singularidade se relaciona com os outros ao efetuar seu trabalho de autoconservação. A intensidade da força da potência de existir e agir diminui se a singularidade for afetada pelas outras de tal maneira que se torna inteiramente dependente delas, e aumenta se a singularidade não perder independência e autonomia ao ser afetada por outras e ao afetá-las. A diminuição e aumento da força da potência existencial indica que o desejo pode realizar-se inadequadamente ou adequadamente. A realização é inadequada quando a potência individual é apenas uma causa parcial das operações do corpo e da mente, que ficam determinadas pela potência de causas externas que imperam o indivíduo nessa ou naquela direção, dominando e diminuindo sua força. A realização é adequada quando a potência existencial aumenta sua força por ser a causa total e completa das ações que realiza, relacionando-se com as forças exteriores sem ser impelida, dirigida ou dominada por elas. A Spinoza pode então distinguir os afetos em passivos e ativos. Termos esses que depois serão retomados e trabalhados por Nietzsche também, né? Um afeto é passivo, uma paixão, quando o que se passa no corpo e na mente decorre do poderio das forças externas. Um afeto é ativo, ou uma ação, quando decorre exclusivamente de nossa potência interna de existir e agir. Spinoza é um racionalista. A realidade é inteiramente inteligível e pode ser plena e totalmente conhecida pela razão humana, mas não é um intelectualista, pois não admite que basta ter uma ideia verdadeira de alguma coisa para que isso nos leve da paixão à ação, ou seja, para que se transforme a qualidade de nosso desejo. Além disso, também não admite que passemos da paixão à ação por um domínio da mente sobre o corpo. Somos passivos de corpo e mente, ou somos ativos de corpo e mente. A um corpo passivo corresponde uma mente passiva e a um corpo ativo, uma mente ativa. Nem passamos da paixão à ação por um domínio que a razão possa ter sobre o desejo, pois, como demonstra na ética, uma paixão só é vencida por outra paixão mais forte e contrária, e não por uma ideia verdadeira. A passagem da paixão à ação depende do jogo afetivo e da força do desejo. Imagens e ideias são interpretações de nossa vida corporal e mental e do mundo que nos rodeia. Ora, o que se passa em nosso corpo, as afecções, é experimentado por nós sob a forma de afetos: alegria, tristeza, amor, ódio, medo, esperança, cólera, indignação, ciúme, glória. E por isso não há imagem alguma, nem ideia alguma que não possua conteúdo afetivo e não seja uma forma de desejo. Nossa amiga Spinoza, hein? Texto bastante pesado, denso, mas com muita profundidade, com muito conhecimento. Chamou atenção aqui quando ele diz que o corpo é relacional, né? É constituído de relações internas entre seus órgãos e de relações externas com outros corpos. Achei o que a gente vê são as trocas, né? Que os seres humanos fazem entre si, que os animais fazem entre si, que os vegetais. Então, são essas afecções, né? E aí chegamos então no tema afecções, né? Acho que ficou claro, né? É a capacidade de afetar outros corpos e de ser por eles também afetados. E isso sem se destruir. São os encontros da vida, né? Um outro aspecto que eu achei bem legal nessa parte do nosso texto, quando ele fala que a mente é uma força pensante. A atividade pensante da mente humana é o seu corpo e por isso a mente não é senão a ideia do corpo. Olha que legal. Uma coisa que eu achei interessante é quando ele reforça as relações, né? Ele fala que quanto mais rica e complexa for a experiência corporal, tanto mais rica e complexa será a experiência mental. Olha que legal, né? E aí ele afirma que os indivíduos singulares são potências de existir, que ele chamou de conatos, né? Somos desejo. Isso aí ninguém precisava falar para a gente, né? A gente vive desejando, né, pessoal? E aí ele
aborda aqui que o conatos, que é essa força, né, essa potência de existir, define a singularidade individual e é uma força que pode aumentar ou diminuir. Tem essa variação, né, através de afetos passivos e ativos, que é um tema que é muito presente na obra de Nietzsche também, né, forças ativas e reativas.